Tem 2 tipos de amor no zodíaco, né? Que são 2 signos, mostra aí, Zé Maria, Leão e Aquário, né? Esses 2 signos representam o amor-paixão, o Leão, e o amor amigo, o Aquário, né? Sendo que o amor amigo é aquele que dura eternamente, né? Ainda tem um amor-paixão, que depois nós vamos falar. Agora, a Vênus se apresenta no zodíaco, é um caso único. É o único planeta que está 4 vezes. Ela é a regente de Touro. A gente chama planeta regente, ou mestre, ou planeta principal, né? Planeta em trono. Como se fosse o zodíaco é como se fosse uma grande escola de vida, né? Que tem 12 gradações, né? 12 classes. E cada classe tem um mestre, tem um professor. A gente chama de planeta regente, eu chamo de mestre. É o mestre daquele signo, é o que dá aula sobre aquele assunto. Porque nós todos temos os 12 em todos os mapas, né? Agora, a Vênus é a única que se apresenta 4 vezes no zodíaco. Ela é a mestra de Touro, né? O segundo signo, é exaltada em Câncer, o 4º signo, é regente do Libra, o 7º signo, e exaltada na 12, no 12º, que é o Peixe. E representa os 4 impulsos afetivos. No Touro é a sensação. O Touro gosta de tudo que é gostoso, que dá uma boa sensação. Gosta de tudo que é macio, né? Os 4 sentidos olfativos, audição, né? Visão, etc. Então, é muito sensorial, né? Então, é a sensação. E o Touro busca o conforto, inclusive o dinheiro para ele, não é para guardar no baú, é para ir buscar um bem-estar, um conforto, para viver melhor, né? Então, é o primeiro impulso. O segundo é em Câncer, que é o sentimento, é a emoção, é o sentimento, né? No 4º signo. Tudo que a gente sente, que a gente ama, que a gente protege, inclusive o sentimento maternal, o instinto maternal, maternal e paternal. Tem gente que tem tão grande instinto maternal que até sobra, né? Quem não tem filho próprio, tem cachorro, tem bicho, tem papagaio, tem... a minha sobrinha tem um vizinho que tem 2 iguanas dentro de um apartamento na Barra, né? Adora as iguanas. E outro dia uma passou para o apartamento dela pela varanda. Foi um problema, né? Então o filho dela teve que ficar lá. E assim vai. Não, em geral, quem é Câncer gosta de cuidar, mimar, alimentar, cuidar dos outros, né? Então acaba às vezes tendo uns 50 filhos pela vida. Em Libra, que é o 7º, é a composição, é o casamento, é a união, é a sociedade, é o viver em sociedade, é a composição com os outros. É um signo extremamente sociável, né? Então, para isso também foi em Libra que se criou as leis. As leis que comandam os homens, as leis que mostram como é que, para a gente viver aqui na Terra, tem que ter leis, regulamentos, a gente tem que respeitar. O nosso direito termina onde começa do outro, etc. E, então, tem que haver essas normas todas. Então, as composições. E, principalmente, as pessoas, né, que se reúnem como marido, mulher, namorados, noivos, hoje uniões, né? E também os grupos sociáveis, os clubes, os grupos, até as empresas, né? Onde você vai viver melhor ou pior, caso você tenha os talentos da Vênus do 7º signo.
E o último, que é 12, é o peixe, é devocional. O amor de peixe é um amor diferente. É um amor que ama porque gosta. Mas se ele não te ama igual você ama, tanto faz, tá no mesmo. O prazer é de quem ama e não de quem recebe. Né? Eu gosto porque gosto. Mas e não tem conta corrente. Porque eu dei, tem que me dar isso, não sei aquilo. Então, a gente chama o amor devocional. Assim também como é o amor às vocações, aos grupos, até aos religiosos, a quem tem, por exemplo, uma missão na vida, quem escolheu uma missão de dar aula, uma missão de ensinar, né? Não ficar parado, uma missão de curar, uma missão de conduzir, missão em todas as especialidades. Né? Então, é o devocional. Então, é o único planeta que se repete 4 vezes. E todos, então, vão ter uma forma desse amor. São as 4 presenças da Vênus no zodíaco. E ela faz vários casamentos. Tem 2 planetas que são muito os companheiros dela, que são os que acompanham a Vênus, que pode dar casamento ou que pode dar companheirismo, né? Ou junção, que é Marte e Saturno. Né? Ela faz uma série de ângulos que eu acho que isso não vale a pena falar, porque teria que falar em todos os ângulos de Vênus e Marte. Né? Outra coisa interessante é o seguinte, a Vênus aparece no zodíaco sempre em momentos, porque o zodíaco sempre tem datas, né? E chega, por exemplo, a primeira vez que ela aparece, que é em Touro. Touro é o auge da primavera, é quando o mundo passa de abril a maio. Ela só aparece quando o céu está bonito, a terra está bonita, o tempo está bonito. Ela não aparece tempo feio, não. Entendeu? Ela tem horror de feiura. Né? Então, em Touro, é um signo que o tempo é bonito em todo lugar do mundo. Primavera aqui, outono lá, né? E vocês vejam aqui, no hemisfério norte é o auge da primavera, que é abril e maio. Agora, esse mês é bonito em qualquer lugar do mundo, né? Os meses que o tempo está lindo, né? Tanto que dá muito casamento, né? Que as noivas não querem se arriscar a levar uma chuvarada, né? E vai por aí. Então, ela está no auge. Depois ela entra em Câncer, que é o início do verão. Veja que o início do verão é a parte mais amena do verão, né? Que é julho, agosto. Né? Então, nesses meses também é agradável. É agradável lá no norte, como é aqui no sul também. Em Libra, é o início do outono, porque o zodíaco veio do hemisfério norte. Ele foi criado, bolado no hemisfério norte. Né? É um conhecimento que veio. Chamam o hemisfério norte a cabeça do mundo. Lá que algum supercérebro criou, ou percebeu, ouviu essas aulas de sabedoria que tem explicitado no zodíaco. Em Libra é o início do outono, lá setembro, outubro. E é um mês que também é muito agradável lá e aqui, né? Em todos os lugares do mundo. Está bonito, então eu vou. Né? E em Peixe, março, abril. Né? E ela está, quer dizer, o fim do inverno lá, o fim de uma estação ruim. Então ela chega como quem diz assim, eu cheguei para salvar vocês
daquela friagem, daquele horror, daqueles 20 graus abaixo de zero, que a gente está reclamando esse aqui, mas lá é muito pior, né? Eu tenho um amigo que é monge, que dá aula lá na sala, e foi com a família toda alugar um apartamento em Berlim para passarem o Natal, 3 meses de férias, estou a 20 graus abaixo de zero. Não podiam botar o nariz lá fora, né? Porque dói, faz mal. Se aqui está ruim, lá está pior. Bom, é um consolo. Outra coisa é a seguinte, todo mundo sabe que nós temos os elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Os 4 elementos do universo. Né? A Vênus aparece no elemento terra, em Touro, água, em Câncer, ar, em Libra e água, em Peixe. Ela não aparece nenhuma vez em elemento fogo. Ela não é de briga. Ela não entra em briga. Entendeu? Uma Vênus de uma pessoa evoluída, porque astrologicamente todo mundo tem, né? Mas tem uma grande diferença que é importantíssimo, que eu acho que toda astrologia, se não falar nisso, fica meio ingênuo, meio infantil, que é uma coisa chamada idade astral. Por exemplo, no mesmo dia que vocês nasceram, que todo mundo nasceu, nasceram centenas de crianças no mundo inteiro. Os mapas são semelhantes, e alguns igualzinhos. Nasceu, por exemplo, às 10 horas no Rio de Janeiro, no dia tal, ano tal. Nasceu um monte de criança. Ou em qualquer lugar, no oceano, na Groenlândia, em Cariri, né, em São João del Rei, na Rússia. Então, todo mundo, vocês podem ter uma porção de gente com um mapa absolutamente igual ao seu, exato, sem tirar nem pôr. Então, o mesmo céu e alguns gêmeos. Mesmo céu, mesmo pai, mesma mãe e o mesmo nascimento, só que idade astral diferente. Entendeu? Então, um pode ter 100 anos mais que o outro. O ideal é, né? O Zé Maria deve ter aí uns 520, né? Para estudar. Toda pessoa que você vê, que estudou muito, que aprendeu muito, que se diversificou, que continua buscando, fazendo coisa, e sempre tem, em geral, uma pessoa mais velha. Eu tenho um amigo que tem 6 cursos superiores, 6. Faculdade. E ele fez assim, foi fazendo. E tudo matemática, engenharia, administração de empresa, professor de finanças, PhD em Stanford, etc. Depois fez psicologia. E depois fez PhD em Lacan. Entendeu? Tudo para se divertir. Só que ele disse, eu não aguento fazer análise de ninguém, porque é chatérrimo. Né? Eu acho bonito o estudo, adoro Freud, mas não tenho paciência de ficar lá ouvindo o cara aí toda semana dizer a mesma coisa. Né? Não aguento, vou acabar batendo em alguém. Mas entende? Então são pessoas antigas. Velha não é, porque velha é para jogar fora. É gente antiga, que fez muita coisa, se dividiu em 1000, que não cansa, que não para, que vai até o fim. São pessoas super antigas. Então, essas pessoas, as que são antigas e sabem usar a Vênus, não usam a Vênus jamais para a briga. Né? A Vênus tem uma certa semelhança com a entidade chamada Oxum. Vocês conhecem? Já ouviram falar, né? Diz que a Oxum, um dia foram chamar ela porque estava havendo uma guerra lá, uma briga danada, e para ela ir pacificar. Mas ela demorou tanto se arrumando, se enfeitando, se perfumando, botando brinco, botando coisa, que quando ela chegou, a guerra tinha acabado. Entendeu? A Vênus dela não deixou ela entrar na briga. Tá? Então, porque ela está num outro nível. Né? Uma pessoa muito inteligente, e eu agora mesmo estava acabando de falar aí com meu amigo Zé Maria,
inteligência não dá direito, não nos deixa fazer burrice. Entendeu? Porque para nós aqui, porque a minha astrologia é bastante mesclada com o budismo, né? Que eu estou no budismo há muitos anos. Então, ele fica arraigado em nós. Então, inteligência para nós é um nível muito alto. É quase mestre. Quase mestre. É uma pessoa que tem facilidade em aprendizado, assimila, Mercúrio. Facilidade de aprendizado, gosto de aprender. Que assimila o que aprendeu e se modifica. E entra em mutação, Júpiter. Aprende com sabedoria. E tem muita sensibilidade para perceber que tem coisas que não se fala, não se pergunta, não se diz, né? E que a gente já percebe até pela maneira da pessoa ser. Então, isso é uma pessoa inteligente. Então, inteligente... dizer, ele usa inteligência para o mal, para nós não existe. Se usa para o mal é burrice. Não é inteligente. Entendeu? Porque a inteligência é outra coisa. Diz que as entidades superiores não dão inteligência deste padrão para quem ainda está querendo usar a inteligência para esperteza, safadeza, passar os outros atrás, e milhões de coisas, né? Usar como formas de falcatrua e etc. Né? Então, não vai. Então, uma pessoa que vem superdotada, pelo budismo, é uma alma que já foi, voltou, muitas vezes, que uma vida só não dá para aprender tudo. É muita coisa para aprender, muita vivência, muita experiência. Né? Pois bem, então ela não aparece no fogo. Assim como os companheiros dela, né, na mitologia grega, o grande amante dela era o Marte, a grande paixão dela era Adonis, e o marido dela era Hefestos. Né? Botaram ela para casar com o homem mais horrível que tinha, todo ruim. E, então, é claro que ela pintava e bordava. Né? Ela não era nenhuma santa, não. Ela gostava de namorar e sabia. Mas também, além do amor humano pelas pessoas, pode ser, por exemplo, um amor que a gente desenvolve por uma profissão, por uma criação. Né? Às vezes eu estava vendo na televisão outro dia uma pessoa que fez na casa um galpão de entalhe de madeira e faz aquelas ferramentas e aproveita aquilo tudo e fica horas. Ter uma verdadeira paixão por aquilo. Né? É quase que uma pessoa que desenhou e que fez aquele Davi, aqueles quadros, não é nem gente, já está no outro nível, além do comum. Né? Agora, no nível humano, no nível de troca, ela existe. Agora, pergunta, você é capaz de amar? Você sabe namorar? Porque tem gente que não sabe namorar. Né? Que não sabe, ou não quer, ou não precisa, porque nem todo mundo tem que viver isso. Né? Agora, é uma forma de gostar de alguém ou de alguma coisa. Isso já é ter um coração quente. Né? Porque tem gente que tem um coração quente, tem gente que tem um coração frio. Os franceses dão um nome horrível, chamam Le Cœur de Paille, que é o coração de palha. É um coração seco. Horrível, né? Dramático. Mas que não gosta de nada, não gosta de ninguém, não se dedica a coisa nenhuma. É como se fosse uma Vênus que está ali, oca. Né? Ela está no mapa, mas a pessoa não desenvolve. Ou uma pessoa cheia de raiva, cheia de crítica, cheia de dedo em riste para os outros. Tem gente que só faz resmungar, né? O tempo todo.
quando existe esse coração quente, existe uma parcela de doação. A pessoa tem um nível doador, que toda pessoa que gosta de alguém, de alguma coisa, ou de alguma carreira, é doadora. Ela tem um lado, por exemplo, ninguém tem uma profissão só para si. Né? Ninguém é astrólogo para si, é advogado para si, é dentista, é psicólogo. Né? É sempre para fazer alguma coisa pelos outros. Né? Tem que ter uma faceta uma capacidade de reconciliação, que aí é uma parcela de Saturno, que é uma capacidade de avaliar o outro, de ver. E tem que ter um coração liberado para o amor, livre, que a pessoa se doa e faz. No mito grego, a Vênus, todo mundo conhece, é filha do Urano, né? Das gotas, do esperma, que caiu na água, aquela espumarada, surgiu a Vênus pintada muito bem por Vênus de Milo. Né? Outra coisa, nem todo mundo quer casar, quer viver a dois. Nem tem capacidade, nem tem vontade, nem tem vocação, nem tem paciência. Né? Porque precisa tudo isso. Né? E outra coisa, uns querem casar por quê? Medo de solidão, que é ajuda financeira, que é assumir uma posição social, tem medo da crítica social, que é muito dura com as mulheres, né? Inclusive, vocês reparem o seguinte, a sociedade critica a mulher que não casa, o homem não. Né? Tanto que chamavam, em português, solteirona, ou a moça do caritó. O homem não, é solteirão. Né? Em francês é pior, chamam la vieille fille, a moça velha. Quer dizer, há uma crítica. Em inglês, pior ainda, spinster, aquela fiandeira que ficava no canto. Então, há uma crítica na própria linguagem. E, na verdade, nem todo mundo quer, precisa, pode. E, hoje em dia, isso está muito mais liberado. Isso é muito mais aceito. Né? Porque, às vezes, a família é que fabricou o modelo. E não a própria pessoa que nem quer. Muita gente casou até a primeira vez só para se ver livre da família. No meu tempo, era muito assim. Eu fui homem, 18 anos, já estava casando. 6 meses depois, não sabia o que fazer com a criatura. Né? Já estava horrível. Né? Mas eu fui ficando, porque a família inteirinha era casada, mal casada, só um que é bem casado. O resto é tudo se encostando. Mas ficaram lá. Né? Até que foi indo. E quando eu casei outra vez, não gostaram muito não. Né? Foi difícil. Mas também não dei bola não. Bom, muitas vezes é um sonho que a pessoa quer, ela não tem maturidade para escolher, ela não tem capacidade, ela casa na folia. Minha mãe disse que eu casei na folia. Eu morava na Tijuca e ela disse que eu queria morar em Copacabana. Entendeu? Então foi na folia. E era assim para ficar soltinha. Né? Claro, uns 18 anos, ia ser proibido. Hoje, astrologicamente, ninguém devia casar antes dos 30. Né? Porque quando Saturno termina de dar a primeira volta no zodíaco, e que se diz que se inicia a maturidade. Inicia. É quando você começa a ver quem você é, o que você quer. Né? E para fazer uma escolha. E a pessoa é tão imatura que ela não sabe, às vezes, escolher o marido nem para ficar casado e nem para se desquitar. Porque quem sabe escolher, escolhe um marido que seja bom para viver a dois e até na hora de separar, né? Que tem que ser uma pessoa razoável, né? Educada, generosa, que não venha fazer aquele rolo todo, né? Que se costuma a ver essa brigalhada na justiça, né? Fica-se anos na justiça brigando por causa de besteira, né? Pois bem,
Muitas vezes a Vênus se interessa aos outros temas dela, que é negócios. A palavra negócio, que é uma palavra do signo de Touro. Vejam que a palavra negócio é neg mais ócio, negação do ócio. Vem do latim, negócio. Em todas as línguas, a palavra tem o mesmo sentido. Em inglês é business. O que quer dizer busy? Ocupado. E nesse, muito. Né, o sufixo. Então, é ocupadíssimo. E em francês é à faire, a fazer. Então, em todas as línguas, os negócios, é de quem arregaça as mangas e vai trabalhar. Vai criar dinheiro. Se eu não sou filha do Rockefeller ou do Bill Gates, vamos lá, vamos à luta e vamos ganhar um dinheiro. Que é bom, é gostoso, é uma energia alegre. Né? Todo mundo precisa, né? Ninguém vive sem. Tem um autor francês que disse: se a gente fizer as contas de tudo que você gastou, só em comida, desde que você nasceu até os 40 anos, mais ou menos, só em mamadeira, papinha e tudo mais, daria para comprar um barco bem melhor. Né? E, no entanto, você foi sustentado, né? Fora quem fez, etc. Né? Fora isso, as artes que nós falamos, que também é muito dela, e qualquer vocação definida, ou mesmo profissão, porque vocação só 10% da humanidade descobriu. Vocação é a segunda coisa mais difícil de descobrir no mapa. Segunda, né? Que a primeira é a idade astral, né? Ninguém sabe quantos anos você tem, né? Ninguém pode já chegar e dizer. Você pode ter 42 anos quando vai fazer o mapa, cronologicamente, e ter 420, né? O que seria ótimo. Mas, então, saber a idade astral é impossível. Aliás, teve um psicólogo que botou no livro dele, é um livro de frase, é um psicólogo famoso, Luiz Carlos Pi, ou Luiz Alberto Pi. E ele botou no livro uma frase que eu acho ótima para a idade astral. Ele diz assim: todo mundo sabe quantas sementes tem numa maçã. Todo mundo sabe. Agora, só Deus sabe quantas maçãs tem numa semente. Então, só Deus sabe quantas maçãs tem nessa semente que está nascendo. Então, quando você vê um bebê nascendo, eu sempre fico olhando e fico pensando, quantos anos será que ele traz? Quantos anos será que ele tem? Né? Tem por exemplo, se você abre uma maçã, tem 8 sementes, 2 pode dar um pomar inteiro e as outras 6 estão secas. Não dá em nada. Vai para o ralo. Né? Não chega para coisa nenhuma. Né? Pois bem, e outra coisa também que a Vênus que pode propiciar, é um casamento feliz. Né? Como eu disse, a minha família é enorme, tem um muito bem casado. Feliz. Né? Mas sabe o que é também? Além da idade astral, além disso tudo, é um merecimento kármico. A pessoa encontrar alguém em idade conveniente e que dá para casar, é também um merecimento. Que às vezes vai encontrar muito tempo depois ou muito tempo antes. E aí não dá. Né? Então, algumas pessoas, né, encontram pela estrada da vida o companheiro certo, que vai valer a pena. É aquele amor que de paixão vira amor, de amor vira amizade, que é o maior sentimento que o ser humano é capaz, o ser humano comum, né? Tanto que é o penúltimo do zodíaco, que é Aquário. Né? E outra coisa também, algumas pessoas preferem às vezes o amor impossível, aquele amor, ou encontram o amor em situações complicadas, em situações onde
a gente diz, amor platônico não existe mais, existe a beça. Você vê que toda garota que fica uma semana antes esperando o cantor tal que vai chegar no avião, é amor platônico, ele nem sabe que elas existem e está apaixonada, e forra o quarto todo, aquelas coisas todas, né? Não precisa nem ir muito longe, o próprio Roberto Carlos, né? Todo fim de ano está todo mundo lá batendo palma e amando loucamente. Ele pode dizer a mesma música, cantar do mesmo jeito, inclusive eu estou lá batendo palma. Pois bem, quer dizer, em casa. E também uma capacidade que nem todo mundo tem, que é manutenção. Tem gente que tem capacidade de atração, mas não tem de manter, né? Que já tem que ter uma associação com a lua. Quem tem uma boa lua desenvolvida tem capacidade de manter, porque tem uma dose de mãe. E outros, muitas vezes, casam com pessoas que realmente depois vão ver e descobrem que é impossível continuar, né? Nas minhas pesquisas de muitos anos, né, eu atendo muito homem, muita mulher, né, e eu faço uma pesquisa quais são os 3 piores defeitos que mulher acha no homem e quais são os 3 piores defeitos que homem acha nas mulheres. Vamos ver se vocês sabem. A mulherada toda tem horror, é conjunto de 3 defeitos, que ninguém aguenta. E os homens também, de 3. Alguém dá um palpite? Um defeito assim. Grosseria é o primeiro. Hã? E até incluído na grosseria, né? Em mau humor, lá vai, mais ou menos, né? Mas grosseria, não dá. Segundo. Hã? Não. Ciúme é meio doentio, né? Porque é meio doença, né? As pessoas saudáveis mentalmente ultrapassam. Chega uma hora que diz besteira. Porque ciúme é um sentimento antigo, fora de moda, que não impede nada. Pelo contrário, valoriza o outro. Você se põe lá embaixo, põe o outro lá em cima. Né? Não tem um pior. Avarento. Homem avarento não há mulher que aguente. Avarento não dá. Não é pobreza, hein? Pode ser pobre. Mulher até ajuda. É pobre, mas é esforçado, tem ambição, quer ir para frente. Vai. Ainda falta um. Que é... Não, mulher até que... besteira. Fidelidade de homem não é muito grave, não. De mulher é muito grave, mas de homem não é, não. Porque o homem é infiel no hemisfério sul. Muitas vezes. Mulher não. Mulher, quando é infiel, é hemisfério sul, norte e Equador. Vai com tudo. Tanto que é a mulher que acaba os casamentos. Porque se ela apaixona por outra, ela vai embora. Ela não fica, não. O homem fica. A mulher tá chata, ele vai tendo uns casetos por aí, mas vai ficando, porque já está ali, é mais acomodado, é mais gato, né? Então, o outro vício que mulher não aguenta, que ninguém aguenta, é o vício. Vício de qualquer coisa. É bêbado, é cheiro, é isso e aquilo. Então, grosseria, viciado e avarento, ninguém aguenta. E sabe por que mulher não aguenta esses 3 defeitos? Porque são defeitos da banda feminina do homem. Você vê, um cara grosseiro, em geral, ele é covarde. Porque ele é grosseiro em casa, na rua ele apanha. Ele bate na mulher, nos filhos, né? O viciado, em geral, é um medroso, apavorado. E
avarento também é mais medroso ainda de perder o que tem, passa o tempo todo controlando o dinheiro e vai ao restaurante, escolhe pela coluna da direita e vai por aí. Ora, ninguém aguenta. E as mulheres, e os homens? Eu levei muito tempo só com 2 defeitos. Depois é que há pouco tempo que me ajudou a completar. Homem tem horror da mulher sem o feminino, que tem mulher que não tem feminino, né? Que nem pode-se dizer que é muito feminino, não está nem aí. 2, homem não gosta de mulher muito exibidona, sabidona, muito... sabe tudo, e diz tudo, e ensina tudo, e é dona da bola, dona da verdade. Irrita, o homem gosta de ser professor. Tá? O Arthur da Távola dizia assim, mulher sábia não é sabida. Entendeu? Ela pergunta coisas. Essa que eu disse da minha família, que é bem casada, ela diz para o marido, eu erro muito em cheque, faz o cheque para mim. E ele faz todos. Entendeu? Eu sempre erro. Tá? Ela não sabe as coisas. Ela não sabe fazer compra. O Cezinha que tem bom gosto. Lá vai ele vai para shopping. Ele compra até brinco. Porque brinco é dose, né? Até eu acho um saco comprar brinco. Né? E o terceiro que o homem não topa é traição. Para o homem é forte. Se a mulher anda dando uns pulos por aí ele não aguenta. E não tem... cria nele um tipo de doença que pode-se dizer que não tem cura. Ele nunca mais esquece. Ele fica com aquela mágoa a vida inteira, às vezes fica com raiva de todos os outros. Né? Ele não se cura. Mulher não se cura dos famosos... No Ceará brincam com os chifres, né? Tem o clube dos cornos, etc. Mas é pura brincadeira da grande, com aquele Falcão, né? Que eu acho que é o presidente de honra. Né? Mas é pura brincadeira, porque ele não vai. Né? Pois bem, a Vênus tem 4 dificuldades zodiacais, mas eu acho que isso é mais difícil também, porque é difícil explicar o que é um quincuncho e um iode. É uns termos antigos, que a astrologia tem 6.000 anos. Né? E é difícil explicar, mas precisaria também, que é um ângulo específico, que formam a letra Y, e que são... o quincúncio mostra dificuldades que o planeta tem e que não se dá conta, que ele não sabe, ou que nega, que não é explícito, que são medos não revelados, sabe? Eu uma vez fiz uma palestra assim, os 12 signos e os 24 segredos, porque cada signo tem 2 segredos, tem 2 pontos que são difíceis para aquele signo, mas que não é explícito. Mas a gente pode falar de todos eles, porque está lá. O zodíaco é muito iconográfico, é muito desenho. Então a pessoa acaba... Não tem que decorar nada, né? Já repararam? Você vai... Os desenhos vão mostrando, você vai aprendendo tudo. Né? Por exemplo... Uma Vênus em Touro, ela tem, né, no momento da chegada em Touro, ela tem um medo louco, os quincões são Libra e Sagitário. Então, ela tem medo que falte dinheiro para completar o casamento, para ficar, tem medo que o outro se afaste, que vá embora, que não fique, que não mantenha por ela aquela paixão. É um medo, mas não é revelado, é um medo escondido. Mas como isso daria mais dificuldade,
eu então vou falar de uma coisa mais direta, porque aí pega todo mundo. Todo mundo aqui sabe aonde tem a Vênus? Sabe? Você, de Gêmeos, e você? Também? Tem Áries, Touro, né? Escorpião. Você atua onde? Leão. Isso. Então, mais ou menos todo mundo sabe. Virgem. Depois de um certo tempo, todo mundo tem que saber o mapa de cor. Mas também bem, mas eu falando do próprio signo, agora o Sol todo mundo sabe, né? O Sol todo mundo sabe onde é. Né? O dia do aniversário. Né? Lá ele é Virgem e ascendente Libra. Né? Muito bem. Então vamos... Tem alguém com a Vênus em Áries ou o Sol em Áries? Né? Agora, o signo de Áries todo mundo tem no mapa. Né? O ariano ama com paixão. É sempre um amor à primeira vista. Tipo, olhou, bateu, valeu ou nunca. Aliás, o Freud dizia que o amor é sempre assim. É no primeiro olhar. Que se você der atenção, você vai reparar que é aquela energia que se prolongou depois. Né? E também é uma continuação daquilo. E também ele dizia que a maioria das pessoas perdem a chance da primeira impressão da pessoa. A gente entra correndo, passa correndo, não para quando recebe uma pessoa, parar para ter o primeiro olhar. O que aquela pessoa nos diz? Que ela está dizendo uma porção de coisa. Quando a gente treina, aprende a ler, que a imagem, a maneira de ser, até de se vestir, porque a roupa também é uma comunicação. Né? Então, a pessoa gama ou nunca. Depois pode até desgamar, e depois pode ver que foi uma impressão. Mas, em geral, quando gosta, é para valer. Né? Em geral, o ariano é muito generoso. Tem alguém do signo de Áries? Adora dar presente. Em vez de ficar falando, ele presenteia o outro. Ele vai visitar alguém, adora levar uma coisinha. Tem horror de ir com a mão abalando lá. Gosta de levar um chocolate, se faz presente. Né? Eu tenho uma amiga que já tem no armário dela, do corredor, uma prateleira de presentes etiquetado. Tá? Quando ela vai ao almoço, já pega pashmina cor-de-rosa. Então, vou levar para a pessoa tal, livro tal. Tá? Falar em livro, neste livro, que foi o que eu lancei em dezembro, não estou fazendo merchandising. Por quê? Quem escreve livro não ganha dinheiro, né? É paixão. Mas o autor ganha 10%. Eu, no caso, ganho 10% e divido com meus alunos. Não tem lugar, né? Bota aqui. E nesse livro tem 12 artigos sobre Vênus e sobre todos os companheiros dela. Aliás, esse livro não é de astrologia. Você pode ler ele inteirinho, não encontra nenhuma palavra, nem Vênus, nem Saturno, nem conjunção, nem trígono, nada disso. Ele, inclusive, é o único livro no mundo que tem 2 índices. Isso eu tenho certeza, porque eu já li, acho que a metade dos livros que tem no mundo. Mas nenhum tem 2
índice. E um é os artigos, o nome dos artigos, simplificado. E lá no fim tem umas pagininhas, pouquinha, sobre astrologia, só isso aqui, que tem a correlação dos planetas com os artigos, para quem gosta, para quem quer. E todo simplificado e resumido. Então, tem vários artigos, na verdade, são sobre todos os ensinamentos que eu aprendi ao longo dessa encarnação, e talvez de muitas outras, né, para chegar aqui. Sendo que tem uns que são com um leve toque de humor, como esse último, que quer dizer assim: como ser feliz sem dar certo. Tá? E dá certo, não precisa ser famoso, ser isso, ser aquilo, ser nada, mas é feliz, simples, né? Pensando bem, o final, assim, o anonimato, na maior parte do tempo, traz tanta paz, tanta descontração, não é mesmo? Ninguém está atrás, né? Não tem lava-jato. E a frase final diz assim: o pavão de hoje é o espanador de amanhã. Tem 1000 frases dela. Bom, eu só trouxe 3 porque ele pesa, porque fizeram em papel couché e é todo decorado, entendeu? Embora tenha... é mais barato que o outro livro dos signos. Merci. Bom, estou no ariano. O ariano gosta de brincar, gosta de puxar os outros, ele gosta de expressar alegria, de empurrar, de impulsionar, de motivar. É bastante expressivo. E ele prefere viver a 2, porque é mais divertido, tem companhia, tem com quem falar, com quem brincar, até com quem discutir um assunto, e vai por aí. É sempre uma figura estimulante, né? A peculiaridade de cada um é que ele gosta de esconder o romantismo, ele não gosta de mostrar muito, que é romântico, nem nada. Ele faz tudo de uma maneira brincalhona, através de pequenas sátiras. Ele gosta de dar gargalhada, incentivar os outros, ser forte, mete a cara, vai, vamos à vida, né? E vai em frente, vai puxando, tanto que ele é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele representa aquele carneiro com o chifre para trás que impulsiona os outros. A missão dele é puxar os outros 11. Né? Adora crianças, filho dele ou não, e gosta de organizar brincadeiras, jogos. A minha filha Ares, não há um aniversário na casa dela que não tem uma dinâmica. Chega lá, tem que botar o chapéu, tem que brincar, tem que dançar, tem que contar uma anedota, ou então ela leva 3 anedotas de português e não sei o quê, então sai cada besteira, mas todo mundo ri, brinca, se diverte. Né? A peculiaridade é que ele gosta de fazer coisas para os outros, serviços, alguma coisa de concreto para quem ama, puxar um jantarzinho à meia-noite, alguma coisa. E pode gostar de uma pessoa só a vida inteira. Né? Mas ele gosta de ficar fazendo com que, se ele vê uma pessoa desanimada, ele vai impulsionar. Agora, detesta mentiroso. Disse uma mentira uma vez para o ariano, acabou. Ele não acredita mais, entendeu? Ele pega no ar, entendeu? Tem pavor. Ele parece possuir um 6º sentido para mentira, né? Impulsos. Volta e meia ele faz. É muito veloz, corredor, muitas vezes irrefletido e desastrado, né? Sexualmente, cada um é um, né? Não precisamos entrar nessa. O touro é o segundo,
né, regido pela Vênus, é um dos signos venusianos, que é sensual, passional, romântico, não dispensa a companhia dos outros ou de alguém que lhe faça prazer. É um tipo que ele não tem aquele ar esportivo que caracteriza o ariano. É considerado a segunda melhor memória do zodíaco e tem também um espírito bastante cuidado, maternal, anfitrião, recebe bem, né? Tem também os problemas dele, né? Assim como o ariano é corredor, desastrado, às vezes diz coisas que não era para dizer, às vezes é franco demais, sincero demais, que é um problema, né? É o tal do sincericídio, que não era para dizer e não dá para retirar. O touro é ciumento e rancoroso, ele guarda aquilo a vida inteira, porque ele tem memória, ele não esquece. Aí volta aquilo. Aí os outros dizem, esquece, deixa para lá, não deixa. Ele até pode perdoar, mas ele lembra. Toda vez que vê a pessoa, lá está de novo, a história toda, né? É um tipo forte, resistente, tem muito bom gosto, é muito esteta, adora tudo que é belo, que é bonito, adora arrumar, fazer, né? Também oferece seu serviço, em geral, para embelezar a casa dos outros, né? Fazer alguma coisa de concreto para o outro, né? Também presenteia, mas ele já é mais escolhendo as pessoas que gosta muito, né? Já não é tão, né? Gosta de repetir a mesma coisa, o mesmo prato, o mesmo restaurante, a mesma cadeira, até se puder. Variar para quê? Tá bom, por que eu vou mudar? Né? Gêmeos, terceiro. Quem tem a Vênus ou o próprio Sol. Né? É um signo jovial, efusivo, muito fácil de lidar. O Gêmeos e o Áries. O Áries é considerado o mais fácil de lidar, porque ele diz as coisas, ele diz a verdade. Não tem que ficar adivinhando, porque tem gente que você tem que adivinhar, que ele fica todo cheio de história. O Gêmeo não brinca, diz, e ele gosta de implicar com os outros, mas não é para ofender, é para levantar, para brincar mesmo, né? Mexe com um, mexe com o outro, sem drama, né? E também ele adora falar, adora ouvir a própria voz, em geral tem um bom uso das palavras. Dizem que a carta de amor de um Gêmeos vale a pena guardar. Ele pode até não sentir aquilo tudo, mas é linda. Entendeu? Faz cartas lindas, faz até para os outros, né? Teve até filme com essa história, né? Ele escreve para valer, né? Fernando Pessoa, grande astrólogo e grande, né, escritor, né? Quem não escreve carta de amor é que é ridículo, né? Ele adora casar com alguém que sabe das coisas, adora se casar, pode casar várias vezes, né? E fica amigo das ex, dos ex, né? Não entra naquela brigalhada, não, fica na boa. E, às vezes, ele consegue coisa que Deus duvida. Né? É risonho, alegre, bom companheiro. Em geral, o geminiano de boa, de grande idade astral, ele partilha sempre momentos agradáveis e ele se torna um centro de interesse. Né? Às vezes, ele abriga vários amores simultâneos, porque ele acha o seguinte, gostar de uma opção de gênero é pecado. Por exemplo, se eu gosto de Mozart e Beethoven, eu estou traindo Mozart quando eu ouço Beethoven? Eu traio Beethoven quando eu ouço Mozart? Não, eu gosto de todos, cabem no meu... Ele tem um coração grande, entendeu? Gosta de muita gente ao mesmo tempo. É como quem faz muitos amigos, né?
E ele sabe fazer. O amor para ele é uma brincadeira e ele fica enquanto o amor estiver bom, agradável e funcionando. Quando começa a ficar chato, briguento, encrenqueiro, vão saindo na paz do Senhor, mas sem. Por que eu vou ficar num negócio? É a mesma coisa que ler um livro que está chato. Passou da página 10, não está indo. Às vezes vai até a 15. Mas por que continuar? Se ele não está dizendo nada, aquela história não interessa, aquilo, nada disso. Né? A peculiaridade dele é exatamente, ele aceita o divórcio com uma facilidade, não é ciumento. Aliás, os signos de ar são muito pouco ciumentos, ou não são, ultrapassam, porque eu vou impedir alguém de ser, de querer, né? Porque ciúme é primo, irmão, mas primo, irmão, eu tenho um amigo que diz, primo, irmão, chipófago, daquela senhora chamada inveja. Horrível, né? Mas não quer que o outro seja. Não é que o outro tenha. Não querer que o outro tenha não é ciúme. É ambição, é cobiça, não é isso. O outro não quer que o outro seja alegre, brincalhão, satisfeito. Tem uma lá que vai me perguntar se o marido vai mesmo ser eleito presidente da companhia. Porque ela está rezando para não ser, senão ela vai perder o controle sobre ele, a mulherada vai dar em cima. Você vê que absurdo? É a casa dela que ia melhorar, mas não vai. Né? Então, adora ficar sempre com alguém, porque ele gosta de falar. Ele vai falar sozinho, então ele tem que ter alguém para contar aquelas histórias de novo. Eu já fui casada com um geminiano, segundo, e ele contava histórias tão incríveis. Eu ria tanto, uma noite nós conversamos, a noite inteira, até 6 horas da manhã. Eu nunca ri tanto na minha vida. Uma pessoa muito inteligente, claro. E até hoje nós somos amigos. Volta e meia, ele me liga, a gente fica um tempo. Ele vive me ligando, dizendo, quando é que você vai me ligar para me convidar para jantar? Né? Eu digo, convido você para ir na sua casa. Mas ele não tem jeito, ele vai lá em casa mesmo. Detesta gente urubulina, e gente pessimista, gente para baixo, gente que derruba, porque o gêmeo sempre vê o outro lado da questão. Ele vê os dois lados. Então, em tudo na vida tem dois lados. Em toda perda tem um ganho, e todo ganho tem a perda. Né? Às vezes é difícil você ver o lado do ganho, mas existe. Né? Existe mesmo. Até quando você perde alguém, alguém foi, muitas vezes, para o budismo, a pessoa foi liberada. Né? Foi liberado, que estava com um corpo doente, etc. O câncer é o 4º signo. Né? Ou a Vênus ou o Sol lá. É um tipo romântico, imaginoso, maternal. Tem uma grande intuição e a melhor memória do zodíaco. Né? Guarda tudo, lembra de tudo. Né? O que, por um lado, é muito bom, por outro lado, atrapalha. Hein? Memória demais, às vezes, atrapalha. Ele faz o tipo que cuida, que mima, que é maternal, paternal, que faz o carinho explícito e o silencioso. É aquela pessoa que cobre o outro quando está dormindo, apaga a luz, tira o óculos, pega, cobre com a manta. É a pessoa que ajuda. No caso da mulher, plateia, a mulher que ouve, o outro chegar do trabalho e contar aquilo tudo, ouve aquilo tudo. Diz, não, amanhã vai melhorar, meu filho. E lá vai. Né? E tem sempre uma ideia para dar. Né? Quando ela elege o marido, é com uma fidelidade incrível. Né? Volta e meia vira uma supermãe, da famosa coruja. A peculiaridade dela é que, em geral, todos têm um dom para cozinha. Cozinha, casa, decoração, tá? Para todos esses assuntos.
que dizem que é o assunto número 1, né? Você vê, imóvel é o tipo do negócio número 1 do mundo. Nunca deu prejuízo. A longo prazo não dá prejuízo, né? Nunca deu, né? E chamar para comer um lanche, qualquer coisa, juntar as pessoas em volta da mesa, sempre deu certo. É a maior RP do mundo, né? E, inclusive para negócios. Né? Adora encher a casa de comida. Tem uma astróloga americana, Linda Goodman, que dizia que nunca se pode deixar um canceriano ir desacompanhado a um supermercado, que ele traz a metade. Né? A casa fica cheia de comida. Parece que vai ter uma revolução no dia seguinte, né? Na outra semana. Né? E sempre, se você for à casa dele, tem comida a mais do que precisa. Ele convida 10, faz comida para 40. Se os outros saírem com quentinho, ele não tem nem onde botar. Né? Adora isso. Né? E detesta, obviamente, a infidelidade. Se houver esse caso, para ela mesma, chora lençóis. Né? Nunca mais para e fica. E também repete muito aquela choradeira, aquela resmungação. É o primeiro mais resmungão do zodíaco, primeiro lugar. Tá? Sabem quem é o segundo? Segundo lugar da resmunguice? Libra. Libra adora resmungar também, entendeu? É lacrimejante, né? Memória prodigiosa, não perdoa nada. Mantém o casamento, a família brasileira. O marido pode até ser chato, mas ela fica, porque é a família, entendeu? Vai ficando. Depois de mais velha, até que melhora. Mas no início, né, fica assim mesmo. Né? O cara pode ser aquela coisa. O leão. Né? Todo mundo que é leão adora ser leão, né? Não tem uma leoa aí? Gosta muito, né? Não quer trocar, não. É o signo do amor, entusiasmo, demonstração, né? Protetor. Quer resolver todos os problemas do amado, mas é resolver mesmo. Tem que perguntar tudo para ele, né? Porque eles gostam de dar opinião sobre tudo. Desde a roupa, o que faz, o que disse. Não diga isso mais, não faça isso. Olha o seu andar, olha a sua voz, olha isso, como é que está. Porque ele quer botar o outro de andar elegante, porque o leão gosta de andar elegante, esticado, né? Porte altaneiro. Né? Em geral, ele tem um coração, ele não gosta de ficar sozinho, principalmente o homem de leão. Né? O homem de leão gosta de ter sempre gente do lado. O leão é como se fosse o mapa de todos os homens. Como a lua tem o mapa de todas as mulheres dentro do signo da lua. Toda mulher tem um pouco de lua. E acho que não tem, fica faltando, hein? Porque um grauzinho de maternalidade faz falta, né? Para receber, etc. Aliás, não dissemos, o câncer é a melhor anfitrião do zodíaco. Inclusive, as pessoas vão, gostam, dormem, ficam. Tem sempre travesseiro a mais, manta a mais, lugar para ficar. Sempre tem, entendeu? O touro é o segundo. Né? O leão gosta de atitudes grandiosas. Né? Ele tem um rodo, a mulher sabidona. Né? E ele gosta de presentear generosamente, não gosta de dar presentinho vagabundo, tem horror de lembrancinha de Natal, aquele monte de besteirada que a gente ganha e que só para, né, fazer aquilo, joga tudo fora, aqueles papéis todos, dá tudo, né, no dia seguinte. Quando ele está bem de vida, ele tem uma generosidade faraônica.
adora bancar, pagar o jantar de todo mundo. Na minha casa, ninguém vai levando prato na mão. Eu tenho um amigo leão que diz isso. Não, cada um leva um prato no dia. Não, no meu aniversário, não. Não vem com esse ridículo de prato. Ou eu ponho para todo mundo, ou então não faço. É todo orgulhoso. Não? Adora aplauso. O leão é fácil de lidar, basta aplaudir diariamente, quando ele acorda. Né? Diariamente. Né? Assim que levanta. Eu tinha uma amiga em São Paulo, que o marido dela era bonitão, importante e rico. E ocupava um lugar muito importante lá numa empresa. Aí ela dizia assim, eu sou sabida, como ele adora ser aplaudido, de manhã sou eu que dou o primeiro, porque ele já vai alimentado para a rua. Entendeu? E ele vinha tomar café, ela dizia, esta camisa não combina com esta gravata. Espera um instante. Ia lá, pegava uma quase igual, mas só para dizer que foi ela. Então, esta que está linda. Vai com essa que você vai abafar. Hoje é só dar você. Entendeu? Ele saía todo. Mas ela era esperta, ela já fazia isso, entendeu? O que me custa elogiar o homem todo dia? Ah? E uma era tão mais esperta que botava a roupinha dele toda em cima da cama. E até a meia, já botava talquinho dentro da meia. O talquinho do pé já estava dentro da meia. Agora, ele ficou com ela até o fim. Nunca largou. Famoso. Pois bem, adora aplauso, tem horror à crítica, mas não aguenta a crítica. Se quiser criticar uma coisinha, tem que fazer um conselho que meu pai sempre deu. Se quiser criticar alguém, embebe antes as tuas palavras e anestésico. Põe tudo no anestésico, depois você fala. Né? Primeiro você elogia e tal. Olha, você que é tão inteligente, que é uma pessoa brilhante, mas aquela sua frase de ontem eu acho que não cabe bem. Então tem que ir toda na diplomacia. Mas tem o leão aqui. E outra coisa que você conquista um leão fácil, é despertar pena. Ele vem brigar com alguém, chega e encontra alguém assim. Ih, estou com a dor de cabeça. Acabou. Cortou. Já acabou a raiva. Na hora. Né? Tirou tudo. Bom, Virgem, terceiro. O sexto é o segundo do Mercúrio. Né? Mental, mutável. O virginiano é um dos 4 signos mal falados. Gente que não entende nada de astrologia fala mal de Virgem, Câncer, Escorpião, claro, é o mais, e Capricórnio. Esses 4, o povo lá fora malha. Porque não conhece as qualidades, só conhece o lado negativo, porque a maioria é negativa mesmo, né? A maioria vive mal. Né? Então, falam mal do Virgem, que é maníaco, que é isso, que é aquilo. No entanto, é uma pessoa extremamente útil, é o mais prestativo do zodíaco. Se precisar de um negócio, o virginiano vai. Ele faz favor até chato. Por exemplo, você precisa ir a um hospital, fazer um exame, um negócio, um processo, até ficar no hospital. Se ele disser que vai, vai. E toma conta. Toma conta de doentes, toma conta, porque ele é muito ligado à saúde. Em geral, adora chazinho, adora remédio, adora... O Brasil é virgem. O que é que tem mais no Rio de Janeiro? Farmácia. Ipanema já está proibido construir farmácia, né? Não pode mais. Tem um quarteirão, tem 4. Né? Mas eles cuidam. Tem um médico dentro de cada brasileiro. Né? E nos virginianos, então, tem PhD. Pessoas importantes, preciosas, limpas, organizadas. O tempo deles sempre dá para fazer um monte de coisa. Para os outros não dá, para eles fazem tudo muito bem, ou não fazem. Entendeu? Se você pedir alguma coisa, eles fazem bem,
não é porque os outros vão elogiar, é porque eles não aguentam. Se ele fizer uma coisa ruim no trabalho, ele de noite fica pensando, no dia seguinte ele volta e faz de novo. Ah, mas estava bom, não estava dando para o gasto. Dá, mas para mim não. Né? É de uma fidelidade incrível, né? Não, ele custa gostar. A peneira dele é fina. Peneira fina forrada de seda pura. Entendeu? Gosta de gente mais velha, tem cuidado com pessoas mais velhas. A quinta casa é em Capricórnio, né? Se liga muito, tem muita deferência, paciência com os mais velhos, né? E se antecipa, cuida, e são muito ligados com a higiene e o cuidado pessoal. É um dos signos, sabem que tem 3 signos de beleza, que tem muita gente bonita? Isso é estatística. Leão, Virgem e Libra. E em Virgem tem um monte inclusive de artistas muito bonitos, inclusive o Richard Gere, que não tem nada para botar defeito. Né? Agora, mesmo que ele está mais velho, não está de jogar fora. Né? Peculiaridade é que ele critica quem ama e nem sempre o outro entende. Ele só critica quem ele gosta, que ele quer consertar a pessoa, quer melhorar a pessoa, quer trabalhar pela pessoa. Ele está sempre ocupado trabalhando. Adora a limpeza, tudo cheiroso, tudo arrumado. Inclusive, o namorado e os maridos têm que estar absolutamente em total, né, padrão de OMS, né? Porque senão não dá. Outro dia uma cliente não foi lá me consultar para ver se ela ainda ia, aquele casamento ainda ia durar, etc, etc. Aí eu disse, qual é o problema? Disse, o problema agora é que ele tem 72 anos e há 12 dias não toma banho. Virgem mãe, né? Se fosse virgem, já tinha, né, esterilizado a casa. Tem horror de pessoas irresponsáveis, confusas, escorregadias, mentirosas, dessas que não dão conta que tudo que fazem é mal feito. É difícil trabalhar para um virgem, porque o padrão de qualidade, o padrão de exigência é muito grande. Tá? Porque o deles também é. Libra, o 7º, é um signo de Vênus também, né? Ele já nasce com a cabeça casada. Agora, ele já tem um talento especial para viver a 2. Aliás, não precisa nem ser Libra, uma pessoa que tem muito planeta em Libra. Ih, eu estou passando a hora. Ele tem talento para o casamento, ele ama o amor, ele ama ficar junto com alguém, né? E tem a mente muito racional, é o menos ciumento do zodíaco. Por isso que ele fica casado. Porque ele não fica perseguindo ninguém, não é detetive, telefonando toda hora atrás, onde é que foi. Agora, com o celular, então, é um problema. Né? É um absurdo total. É uma perseguição. Adora pessoas fortes, esportivas, dinâmicas, adora gente audaciosa, é mais para machão do que para machinho, né? Comanda gente que mostra que é protetor. Detesta briga, gritaria. É um signo muito famoso pelo raffinement. Tem um amigo astrólogo que diz: Libra é um signo que irrita a gente. Tem tanta qualidade que irrita, né? É muito raffiné. Escorpião, 8º. Esse é o que? É o número 1, que leva mal falado, mal compreendido. É um signo forte, fantástico, que impulsiona todo mundo. Quando ele resolve fabricar uma pessoa, ele põe para cima e põe quando ama, é total. É tudo isso e o céu também. É o mais mão aberta do zodíaco. Não tem troquinho, não tem coisinha. Vai dando, se a pessoa cobrou 150, paga 200, e lá vai, arredonda.
Se ele tem, todo mundo tem que estar junto dele. E quando entra nos negócios é para ganhar muito. Entendeu? É engraçado que o dinheiro chove muito mais para quem é aberto do que quem é fechado e miserável, né? É um signo que às vezes é inquietante, é o segundo lugar mais importante de intuição. É a intuição tipo investigativa. Ele é um próprio detetive, é um analista. Uma das grandes diversões de Escorpião é ouvir o que você diz e ouvir as entrelinhas. Cada frase tem 2 entrelinhas. Entendeu? Não adianta, você diz uma coisa, ele ouve mais 2. Entendeu? Se diverte o tempo todo fazendo isso. Toda pessoa que tem Escorpião forte, Plutão muito forte, ele fica calado, prestando atenção, coisa que você nem imagina, ele indica isso, né? Desperta o potencial do outro, né? Ele ajuda o outro a ser, né? E você quer enganar e não consegue. Meu pai era escorpião, inclusive sagaz. Chegava para ele, contava 1000 histórias, isso, aquilo e tal. Aí você contava 1000 histórias, depois no fim ele dizia assim, mas a tua sogra é chata beça, né? Você não tinha falado. Como que ele diz? Estava contando para fazer um muro. E era outra coisa. Peculiaridade é que ele é tudo ou nada. Quando ele gosta. Ele é isso o leão também é um pouco. Ele parece que gosta de escrever aqui na testa, não vou com a tua cara. Entendeu? Quando não gosta mesmo. E não dá. Né? Quando gosta, também adora gente carinhosa, pacífica, mansa, romântica, porque ele não sabe ser. A gente sempre gosta no outro de alguma coisa que a gente não tem. Entendeu? A gente precisa daquilo. E detesta, obviamente, gente mandão e autoritário, que ele é sempre muito mais, né? Embora muitas vezes disfarçado, mas ele é o signo da liderança. É capaz de... E o líder, quanto mais alto ele é, menos ele fala, dá pequenos recados, pequenos torpedos e faz a cabeça do outro. Tá? Bom, Sagitário, 9, jovial, bem-humorado, alegre. Bem-humorado quando é inteligente, que para ser bem-humorado tem que ter inteligência, né? Para ter sabedoria, etc. Né? É comunicativo, falante, gosta de viagem física ou mental, é namorador, gosta, mas namorador do tipo Gêmeos, muitas vezes é galanteador, porque como ele é expressivo e falante, homens e mulheres gostam de agradar. E depois eles têm uma certa... Como são muito mentais, são inteligentes, são coisas que não custa nada. O que custa a pessoa ser amável, ser gentil? Dizer uma palavra, né? Absolutamente nada. E compra uma pessoa para sempre. Né? E não precisa ser fingido. Basta você escolher um ponto, porque todo mundo tem alguma coisa que pode ser realçado, né? Em algum motivo. Né? Fala com todos, não deixa ninguém de fora. Adora amar, ensinar, compartilhar. O Sagitário é muito patriarca. É mais do que pai e mãe, ele é patriarca e matriarca. Ele gosta de resolver problemas das pessoas. Se ele pudesse, ele teria todos morando em volta e resolvendo. Agora, tem os defeitos dele, é o rei das gafes. Diz cada coisa, às vezes, em hora errada, no dia errado. Né? Diz cada besteira. Né? E se a pessoa é snob, é vulnerável, ele fala em corda em casa de enforcado, em dentadura, essas coisas todas. Né? Ali no olho da pessoa. E também
muitas vezes ele tem essa ilusão de que lá fora que eu serei feliz, tem que viajar, tem que ir embora, tem que não sei o quê. E às vezes ele sai da casa dele, da terra dele, vai lá para fora, continua estrangeiro lá, quando volta ninguém conhece, então não tem casa lá nem aqui, né? Foi ao ar, perdeu o lugar, né? E fica sem lugar no mundo. Mas como ele é muito otimista, ele começa tudo de novo, né? Porque ele acha que Deus sempre vai ajudar. E acaba ajudando mesmo, porque eles são muito protegidos. Adora gente com quem possa falar, conversar, trocar ideias. Tem um rolo de gente muda, né? Ele fica com saca-rolha até chegar. Capricórnio, 10º, antepenúltimo, o mais sério do zodíaco, um dos mais difíceis de agradar e conquistar. Mas uma vez que consiga, pode-se dizer que é para muito tempo, às vezes até para sempre, né? Fala pouco, o outro tem que falar mais, né? Mas é extremamente sério, é racional, é lógico, tem uma mente matemática, tem uma capacidade também das coisas práticas, de resolver o prático, né? De economia, né? É o mais fiel também, ele e o Virgem, muito fiéis. Os signos de terra são mais fiéis, né? Ele tem humor tipo inglês, o Sagitário tem humor tipo americano, né? Tipo palhaçada. O bolo caiu, bateu na cara, a porta bateu, né? O Capricórnio é mais das frases, né? Das pequenas frases, né? E aqueles ditos rápidos, né? Que não tem muita explicação. Conta-se uma piada de Capricórnio que diz que estava um inglês num coquetel. Aí chegou o empregado correndo, esvaporido, e disse: olha, uma daquelas suas fábricas pegou fogo. Não está pegando fogo. Aí ele disse assim: amanhã de manhã eu vou me aborrecer muito. E continuou no coquetel. Não. Adora gente calma, pacífica, organizada, cumpridora de metas, que fazem coisas, né? Dá muito engenheiro, muita gente das exatas, como dizem os budistas, das ciências quase exatas, que exata não tem nenhuma, né? Então, eles adoram coisas fabricam coisas que realmente fazem falta. Eu tinha um amigo engenheiro, lembra, o Vitor Pinheiro, e ele dizia assim: tudo que a vista alcança, que não é obra de Deus, é obra do engenheiro. E é verdade. A própria medicina não estaria com nada se não fosse engenharia, né? Eles é que estão fazendo aqueles aparelhos, aqueles negócios. Adoram relógio e cronogramas. O tempo deles tem muito mais tempo que o dos outros, né? Os outros precisam mais, eles são pontuais, sérios, organizados. Não entram em briga, em disputa, perda de tempo. Eles não têm paciência de ficar pá. Corta e pronto, não dá. Outro dia fala. Né? Aquário é o símbolo da nova era, nós estamos entrando. Símbolo da independência, da liberdade. O signo mais mental, mais criativo, mais inventivo, mais futuro. Né? Buscando resposta às deduções do Aquário, de um autor aqui. Não se pode perder tempo com quem não vale a pena. 2. Amor não é prisão de ninguém. Ou como dizem os franceses, l'amour est l'enfant de la liberté. Divórcio foi feito para desfazer uniões chatas. Amarei você enquanto puder ajudá-lo a crescer no amor. Se o amor não consegue se transformar numa grande amizade, divertida, variada, enriquecedora,
não tem condições de continuar. Né? Peculiar, ama sem paixão, ama sem ciúme, mas fica amigo esta vida e todas as outras. Dizem que todo amigo, de verdade, os grandes amigos são reencontros de vidas anteriores. Entendeu? Aquele que a gente foi amigo e deixou de ser é porque nunca foi. Foi um engano nosso. Ex-amigo não existe. Entendeu? Ele adora a sensação de liberdade, pessoas autênticas, gente que diz a verdade. Sou assim, gosto de café com leite e pão na chapa. Ah, mas isso não é chique. E daí, estou aí. Eu gosto disso. Né? Não está nem é sincero e diz as coisas como são. Por isso ele faz amigo, porque a gente só é amigo de quem é autêntico. Quem começa a fazer pose e só contar vantagem, não há quem aguente. Né? Detesta gente formal ou gente que pergunta muito. É um termo do Nordeste que eu adoro. Detesto os abelhudos. Gente que só fica... Acha que ser amigo é perguntar tudo. Peixe, último, 12, o amor insuperável, o amor romântico, flexível, empático. Ele é o signo, é o último ano da escola, dos PhD, os grandes peixes, peixes antigos, peixe de verdade. As qualidades deles são tão além que são raros que você encontra realmente. Empatia, compaixão, flexibilidade, capacidade de perdão, realmente, e fazer pelo outro que ninguém sonha. Né? Então, é o amor insuperável, o amor empatia, o amor da mais alta qualidade. Amar e não ser amado. A reciprocidade é uma circunstância. Ele ama de qualquer maneira. Né? Peculiaridade é não explicar, não falar, não dizer, não perguntar. Né? Ele fica. São pessoas confortáveis. Que, né? Se você tem um problema, nada mais confortável que um peixe. Você já reparou que tem gente que você diz que está resfriado, te dá uma bronca. Né? Poxa, mas você não toma vitamina C, não toma sol, não vai à praia, não anda, não faz isso, não fez aquilo. Né? E também tem que ficar toda hora, não come direito, não sei o quê. Né? Outro dia meu filho chega e diz assim, na minha academia tem uma senhora com 90 anos que anda 8 quilômetros, a outra tem 70 que vai, nada, puxa todo dia, vai para a academia, faz e acontece, a outra anda de bicicleta. Eu disse assim, mas elas sabem fazer mapa. Aí ele calou a boca. Quem faz mapa não está na academia toda hora. Adora todos os tipos zodiacais, não tem preferência. Adora amar e agradece aos céus, o felizardo tenha nascido para despertar aquele sentimento tão nobre. Né? Detesta a falta de amor. E terminando, Kierkegaard escreveu uma frase pisciana. Frustrar alguém no amor é a mais terrível decepção. É uma perda eterna para a qual não há compensação na vida ou na eternidade. Ok? Vamos fazer um intervalo para fazer um fechamento?